A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. E mais uma vez eu vou fazer um pedido para vocês: curtir e compartilhar esse conteúdo. Como vocês já sabem, aqui nós iremos compartilhar a experiência. E essa semana temos uma experiência muito bonita para compartilhar. Eu já convido você a se preparar aí na sua casa, porque Movidos pela Fé vai começar. Você já passou pela situação de querer estar nos cultos e não poder por causa da carga horária de trabalho? E às vezes está ali trabalhando, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir os louvores e não poder porque precisa trabalhar. E às vezes isso nos leva a orar, a buscar do Senhor uma porta de emprego melhor. Nós vamos conversar com a nossa irmã Letícia, que está aqui e vai compartilhar com a gente a experiência que ela viveu em não estar satisfeita, em não poder estar nos cultos, e orou ao Senhor. E o Senhor abriu a porta. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Paz do Senhor, Lucélia. Paz do Senhor, os irmãos. É um prazer estar aqui. A Letícia já é um rostinho conhecido, principalmente das nossas crianças, intermediários e adolescentes, porque você ministra as aulas no YouTube. É isso mesmo. Desde 2020, né, nós começamos esse trabalho de fazer gravações, né, das aulas, no momento em que, por causa da pandemia, as igrejas ficaram fechadas, né, surgiu essa necessidade. Então, nós fomos convidadas, né, convocadas para realizar esse trabalho e aceitamos, né? O eis-me aqui. Você é de Vitória, fala um pouquinho sobre você, sua família. Sim, sou de Vitória, Espírito Santo, moro em Jardim Camburi. Sou casada, tenho um filho jovem que hoje está com 22 anos. Eu reúno na igreja de Jardim Camburi 6, ministério do pastor Everaldo Filpo. Você viveu uma experiência, antes mesmo de ela vir compartilhar a experiência dela aqui no Movidos pela Fé, ela já viveu uma experiência com o Senhor pelo convite. Verdade. Não foi? Eu estava contando para a Lucélia que eu assisti um programa há uns 10 dias atrás, mais ou menos, e gostei muito da experiência que foi compartilhada no programa e ali eu, sozinha comigo mesma, né? Falei com o Senhor, será que algum dia eu vou ter oportunidade de contar uma experiência que eu vivi com o Senhor? E, para minha surpresa, recebi esse convite, né? O Senhor é maravilhoso, né? Que Deus é esse? Eu não compartilhei com ninguém isso, né? Mas Ele ouviu. E às vezes a gente pensa bem assim, mas foi uma experiência que eu vivi, será que... Como será o efeito as pessoas ouvirem a minha experiência? Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas marca, nos dá entendimento do poder dele. E quando as pessoas observam isso nas nossas vidas, através do nosso testemunho, através das experiências que a gente compartilha, o poder do Senhor é entregue, é manifesto através das experiências que a gente compartilha. E você está aqui, já é uma experiência para o programa. Amém. Amém. Você recebeu o chamado de estar ali no YouTube, não é? Dando as aulas. Você dá aula para que classe? E como foi esse chamado? Eu sou professora desde 2009, né? Sou professora de intermediários. E fui levantada pelo Senhor em 2009 e reuni em Jardim Camburi 3. E quando aconteceu das igrejas fecharem, né, senti muito, porque eu amo muito fazer esse trabalho, muito mesmo. Sentia muita falta das minhas crianças, né, de estar ali sentada no banco. E comecei a assistir as aulinhas, né, que estavam sendo gravadas no YouTube. E aí um pastor, que tinha sido meu pastor, um dia, numa manhã, me ligou. Eu estava trabalhando remoto e ele falou: Letícia,
a rádio está precisando de professora para gravar as aulas. Então, eu dei o seu contato para o pastor responsável, né, pelo trabalho. Ele vai entrar em contato com você, tá? Para você ir lá gravar uma aula. E aí, eu fiquei assim, né? Não sabia nem o que falar. E também não tinha nem o que falar. Ele falou, tá bom? Tá bom. E desliguei o telefone e fiquei assim, meio, né, com aquele temor no meu coração. A responsabilidade que seria, né, fazer essa gravação. E fiquei o dia inteiro com aquilo assim no meu coração, trabalhando, mas aquilo sempre pensando, ai, meu Deus, eu acho que quando o pastor me ligar, eu vou falar que eu não tenho condição, que não tem como. E aí, no finalzinho da tarde, eu conversei com meu filho, né? E falei com ele. Falei, Iago, o nome dele. Iago, quando o pastor me ligar, eu acho que eu vou falar que eu não tenho condição, né, meu filho? Porque eu nunca gravei nenhum vídeo. Eu sou meio avessa à rede social, né? Então eu não sei me posicionar, eu acho que eu não vou conseguir. E aí veio a surpresa, né? O que ele me falou. Ele falou assim, mãe, ele é baterista na igreja. Se alguém me ligasse do Manaim, falasse assim, Iago, você está convocado para tocar bateria no Manaim esse fim de semana. E eu viesse falar com você, o que você ia falar comigo? Eu olhei para ele e falei, eu ia falar que era para ele ir, né? Porque o Senhor capacitaria a vida dele. Aí ele falou, então eu nem preciso falar nada, né, mãe? Então quando o pastor te ligar, você vai, porque o Senhor vai te capacitar. E aí, depois daquela palavra, não tinha nem como voltar atrás, Como né? é importante, né? A família nas nossas ações, nos conselhos, na ajuda, como é importante, né? Muito importante. E aí, vim eu gravar, né? Fui recebida aqui na rádio com muito carinho. A equipe é maravilhosa aqui da Rádio Manaim, né? Eles são, assim, uma verdadeira família. Sim. Me receberam com muito carinho, com muita paciência, né? Porque eu não sabia nada, eu não sabia nem como olhar para a câmera, né? Muito nervosa, preocupada e com muito temor no meu coração, né? Porque Claro. eu sabia o tamanho da responsabilidade, né? Mas eu, Lucélia, me sinto assim honrada pelo privilégio que o Senhor me deu de, em meio a tantas professoras capacitadas, né? Professoras que são muito abençoadas pelo Senhor, muito usadas. O Senhor me deu essa oportunidade de falar da palavra dele para tantos, né? Tantas pessoas, né? Depois que a gente começa a gravar, que a gente tem esse alcance, né? De como isso alcança pessoas, porque as gravações, elas aconteciam, iam ao ar na quinta-feira, né? No canal do YouTube, às 4h. E a gente também gravava já para o programa, anunciando o Evangelho Eterno. E aí pessoas, às vezes, de outros estados que me conhecem, né? Mandavam mensagem, olha, eu te vi no programa. E maravilhoso é quando a pessoa liga e fala, olha, o Senhor falou comigo na sua aula. Então, assim, isso é gratificante, né? É uma honra. A gente sente o poder do Senhor através das nossas vidas, não somos nada. Somos um vaso e isso realmente alegra o nosso coração. Somos muito pequenos, né? Diante da grandeza do Senhor, né? E Ele faz coisas que vão muito além do que a gente pode imaginar, né? Sim, com certeza. Você iniciou as aulas dando aula para criança? Primeiro a gente gravava as aulas da escola bíblica, né? Então eu dava aula para intermediários, elas iam ao ar toda quinta-feira às 16h e uma gravação para o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Depois que as igrejas voltaram a funcionar, então nós começamos a gravar a aula da EBD e do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Até hoje é assim, né? A aula sai veiculada no YouTube, né? Na EBD, e depois ela vai ao ar no Anunciando o Evangelho Eterno. E essa aula da EBD, ela é uma aula para todas as classes, né? Uma linguagem que possa alcançar crianças, intermediários e adolescentes. Você ministra as aulas, mas a sua profissão não é essa, né? Não.
A gente imagina assim, pelo menos eu, né? Eu olho, essa irmã deve ser professora. Deve ser professora. A gente fica imaginando, mas não é, né? Sua profissão é qual? Não, eu não sou da área da educação. Eu sou formada em Direito, né? E eu já fui advogada e hoje eu sou servidora pública federal. Essa porta de ser servidora foi pública, foi porque você orou ao Senhor, né? O tema dessa semana é ter tempo para servir ao Senhor, e justamente você queria isso, você desejava isso, né? Estar trabalhando com o Senhor, com um tempo de qualidade, estar nos cultos, participar de seminários, né? E foi assim que aconteceu a sua experiência. Na verdade, quando eu me formei, né, em 2000, eu não tinha muita opção, fiz a prova da OAB e fui advogar. E advogar era muito cansativo, né? Então, eu advoguei alguns anos, mas era uma carga horária muito extensa e um trabalho pesado também, né? E eu primeiro advoguei num sindicato e aí ali eu ia muito na Justiça do Trabalho, né? Fazia audiências, eu ficava praticamente o dia todo lá no prédio da Justiça do Trabalho. E aí, com isso, eu vi os servidores lá, né? Como eu era muito bem atendida lá, e eu falei, Senhor, eu queria ser servidora aqui da Justiça do Trabalho. E comecei a orar. E eu falei, no concurso que tiver, eu vou fazer a prova. Mas eu não tinha tempo para estudar, porque a minha carga horária era muito extensa, né? Eu trabalhava o dia todo, meu filho pequeno. Então, eu falava assim, eu não tenho como estudar para esse concurso, um concurso difícil, né? Muito concorrido. E eu comecei a orar. E um dia eu lembro de estar conversando com a minha mãe, com meu irmão, eu falei assim, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para me dedicar, para estudar. Eu não estou tendo tempo. E em 2000, eu tinha feito um concurso, antes de me formar, para a Prefeitura de Vitória. E aí, em 2000, isso já era 2003, e eu não tinha sido nomeada e eu sequer lembrava desse concurso. Um dia, quando eu estava de folga do sindicato, a minha mãe me ligou e falou, olha, uma pessoa que tem acesso ao Diário Oficial aqui falou que você foi nomeada num concurso. Você se lembra disso, de algum concurso que você tenha feito? Eu falei, eu fiz um concurso da Prefeitura de Vitória em 2000. Aí ela falou, vai lá ver o que é, do que se trata. Eu, de folga, fui lá. E meu esposo falou, se não é a porta, né? E fui eu lá, sem saber salário, sem saber carga horária, sem saber nada. Cheguei lá e eles me falaram, olha, você foi nomeada, você vai trabalhar de meio-dia às 18 e o seu salário é X. E o meu salário era exatamente o mesmo que eu ganhava no sindicato, trabalhando o dia inteiro, com uma sobrecarga, né? E eu tive certeza que aquela era uma porta que o Senhor já tinha aberto. E aí, larguei o sindicato e fui trabalhar na Prefeitura de Vitória. A partir dali, conversei com meu esposo e falei, agora eu vou estudar para o concurso do TRT. Eu preciso dessa porta, e o Senhor vai abrir essa porta para mim. E aí eu, de manhã, fazia as coisas em casa, não tinha ninguém para me ajudar, tinha filho pequeno, levava na escola. E aí ia trabalhava de meio-dia às 18, à noite fazia um cursinho para o concurso do TRT, né? E se você se preparando para o concurso? Me preparando. Eu vou dar uma pausinha aqui e eu vou trazer um tema bem interessante, um assunto bem interessante. Em não desistir de algo que você desejou. Porque a irmã tinha toda a condição. Já estava no emprego, né, aparentemente bom, tranquilo, mas você desejou algo no seu coração e você apresentou isso diante do Senhor. Verdade. E você ficou todo esse período lembrando disso e buscando para que isso acontecesse. É verdade. A importância de nós sermos fiéis naquilo que nós colocamos diante do Senhor, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece. Não, eu quero isso, Senhor. Não, hoje eu quero isso. Não, sermos objetivos, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, digno, e Ele ouve as nossas orações. É verdade. Não é? E não podemos desistir, né? Sim.
E o Senhor, a todo momento, Ele falava ao meu coração que Ele ia me conceder essa porta. E aí, trabalhando na prefeitura, eu tinha menos tempo ainda, né? Eu não podia nem ir ao culto, porque eu fazia à noite o cursinho. Uhum. E aí meu esposo, com muita sabedoria, falou comigo: Letícia, mas tem uma maneira de você se alimentar. Vai na madrugada. E eu exausta, né? Porque para acordar cedo, eu saía do cursinho 10 e pouco, mas eu ia para madrugada. Ia lá buscar e falava: Senhor, o Senhor está vendo o meu sacrifício, mas é porque eu quero uma vida melhor para minha família e eu quero servir ao Senhor melhor. Ter tempo de ir ao culto, ter tempo de estar na reunião de senhoras. Naquela época, a reunião de senhoras era à tarde, né? Na quarta-feira à tarde, na igreja que eu reunia. E aí, depois disso, eu fiz o concurso. Eu entrei na Prefeitura de Vitória em julho de 2003 e o concurso do TRT saiu em maio de 2004. E eu tive muito pouco tempo para estudar, num concurso tão difícil, né? Sim. Mas estudei, me dediquei, fui bem na prova, mas eu não passei dentro das vagas. Então, as nomeações começaram a acontecer em 2005, início de 2005, mas eu tinha ficado um pouquinho longe ainda, mas não desisti. E orava. E naquele tempo, eu já estava morando em Jardim Camburi. E as reuniões lá em Jardim Camburi 3, de senhoras, eram no sábado, às 15 horas. Aí eu podia ir. Então, eu me recordo, assim, muito bem de que o meu momento de orar ao Senhor e pedir, assim, com muita fé, essa porta, era nos 5 minutos de oração. E é por isso que eu valorizo tanto o culto de senhoras. Muito. Vejo que tem pessoas que às vezes nem dão tanta importância, né, Sim. a estar ali na quarta-feira, mas os 5 minutos de oração era tudo para mim. Então, eu colocava diante do Senhor a minha família, né, o meu lar, mas eu sempre lembrava: Senhor, eu preciso dessa porta para te servir melhor, para que seja um canal de bênção, né? E aí, isso foi 2003, 2004, eu fiz a prova, 2005, foi passando o tempo e o concurso ele é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Antes de prorrogar o concurso, um dia a gente estava na igreja e um irmão diácono veio orar por mim. E ele falou: olha, Letícia, o Senhor está mostrando que vai abrir uma porta de emprego para você. E eu tinha certeza que era a porta que eu estava esperando. E em 2007, eu fui nomeada. Em janeiro de 2007. Glória a Deus. Eu fui nomeada e tomei posse em fevereiro. E tem 15 anos que eu estou no TRT, muito feliz. Pretendo me aposentar lá, porque foi a porta que o Senhor abriu. E de fato, ainda que no TRT muitas vezes eu trabalhei de meio-dia às 19, e aí era muito corrido para chegar no culto, né? Porque 19 horas o TRT ficava no centro, mas eu nunca deixei de ir no culto. As pessoas que me acompanharam nesse período podem testemunhar disso, que ainda que eu chegasse no amém, mas eu chegava. Nem que era para receber a bênção apostólica, nem que tivesse uma reunião depois, porque dentro de mim é muito forte isso, que eu conquistei essa porta porque o Senhor abriu. Sim. Como é que eu vou agora, né, abandonar isso como uma reunião de senhoras? Eu não deixo, não falto por nada. Letícia, a gente não faz por troca, né? Não. A gente faz por gratidão. Por gratidão, porque o Senhor que me deu. E tanto que eu pedi, e agora, né, como eu poderia recuar? É isso aí. Então, eu vivo assim, intensamente o alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque é o melhor lugar. Na Sim. pandemia, sofri muito de não estar ali. Mas aí eu vinha para a rádio, e aqui eu recebi uma oração. Então, assim, o Senhor me sustentou todo esse tempo e eu sou muito grata ao Senhor. Como que a fidelidade, o servo, né, como servo, sermos fiéis ao Senhor, como que isso é importante. Porque às vezes
numa situação como essa, você me fez lembrar de uma experiência de um irmão de uma igreja de onde eu já frequentei, lá em Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha. Viveu situação parecida com a sua, de também não poder estar nos cultos, podia estar na igreja uma vez na semana, que era no domingo. Mas esse domingo era importante para ele, igual você falou. Estar ali porque é uma necessidade da nossa alma. E na fidelidade o Senhor abriu uma outra porta para ele, ele serviu ao Senhor, se dedicando ao Senhor da forma como ele queria. E eu abro agora espaço para dizer para os irmãos que, principalmente você que está acompanhando, às vezes no trabalho apenas ouvindo, independente da situação que às vezes o irmão esteja vivendo em relação à porta de emprego, ore o Senhor, seja fiel. Nós temos hoje, ao nosso favor, o nosso canal no YouTube, dos nossos cultos, o link dos cultos. Isso nos beneficia, né? De estarmos diante de uma porta que o Senhor nos abriu para poder ouvir a palavra dele. Mas ore ao Senhor, para que o Senhor possa fazer com você a mesma coisa que fez com a irmã Letícia, em abrir uma porta para servir ao Senhor com mais dedicação, né? Com zelo, com amor, que é aquilo que você gosta de fazer e ama fazer. Amo de todo o meu coração. Estar na igreja, para mim, é o melhor lugar. Eu não, assim, realmente é um lugar que eu me sinto abençoada, acolhida. E sentar ali no banquinho com as crianças é tudo. Na pandemia sofri muito. Ai, não pode abraçar, não pode beijar. Meu Deus, como era difícil. Porque eu, sim, sou apaixonada por esse trabalho e amo estar na igreja, amo louvores, amo ouvir a palavra, né? É um alimento, assim como a gente alimenta nosso corpo físico, né? Sim. Estar ali no culto é um momento de se alimentar. E como você disse, hoje nós temos ainda o YouTube, né? Que nos proporciona isso. Ah, não deu tempo, eu não consegui, mas está ali o YouTube para a gente assistir a palavra, né? Assistir o irmão ali levando para nós esse alimento, né? Sim. Então, é muito importante. Eu quero te agradecer por esse momento aqui. Foi muito bom te conhecer pessoalmente. Eu também gostei muito. Agradecer, porque é muito bom conhecer as experiências dos irmãos, como nos edifica, como nos faz lembrar também de experiências que a gente já viveu. Quero te agradecer e dizer que a sua experiência, com certeza, vai também tocar os corações daqueles que estão vivendo a mesma prova, que passaram pela mesma situação. Muito obrigada, Letícia. Amém. Eu agradeço muito, né, por ter me recebido aqui. E fiquei muito feliz, porque foi a resposta, né, de uma oração. E que o Senhor abençoe esse programa, Amém. Abençoe sua vida, viu, Lucélia? Cada Amém. vez mais. E que seja, como eu disse, um canal de bênção, né, para os irmãos. Amém. Amém. Você de casa, nosso programa está terminando. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós iremos compartilhar mais experiência. E eu volto a dizer, curte e compartilhe esse conteúdo, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.